Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu mais uma comunicação para assistir, mais um bate-papo Mayhem hoje com a Eclésia Babylon, que está organizando a parada toda. Então seja muito bem-vindo, meu irmão Thales de Azevedo. Como é que você está? Salve, pessoal. Marcelo, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente tem um papo aí super especial, né? Que a gente está aí com um irmão nosso aí de longa data, que vai estar trazendo aí um tema que vira e mexe, o pessoal lá na Eclésia está sempre comentando, sempre conversando. Aí uma vez sugeriram, podia ter uma palestra, podia ter alguém para falar sobre, e aí até a sugestão da nossa irmã Germânia falou assim, cara, vamos chamar o Luiz, convidar ele para fazer esse papo, porque o cara já tem aí uma experiência danada, já tem aí toda uma bagagem no assunto, então vamos convidá-lo. Então hoje esse papo mais que especial aí com o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigadão, Thales. Obrigadão, Marcelo. 93 a todos. Valeu mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que hoje em dia é até um pouco mais conhecido, né, no Brasil, mas na época que eu comecei a me envolver com isso, era virtualmente desconhecido. Isso há 25 anos atrás, mais ou menos. Né? Então, já falar um pouco sobre os Osquiacultos hoje e as bruxarias de Zosveltanatos, famoso Austin Osmosper. Bom, antes de você começar a palestra, a gente já de praxe, assim, a gente pergunta da tua jornada, né? Porque muita gente que chega aqui tá acompanhando a gente, chegou agora e fala assim, puta, como é que o cara chegou nos Osquiacultos, né? Então a gente brinca e fala assim, tá, você era criancinha, ia lá, pegava a hóstia, estava seguindo bonitinho na igreja e tal, e depois de 25 anos, 30 anos, está aqui fazendo uma palestra de bruxaria e os Osquiacultos e tal. Como é que foi essa jornada? Cara, isso é uma boa pergunta, assim, e é até um pouco engraçado, porque você falando de igreja e tal, eu nunca fui de frequentar a igreja, né? Felizmente. Minha família era daquelas que se dizia católica, mas não praticante. Mas, na verdade, eles frequentavam um centro de macumba mesmo, né? Umbanda e tal, e eu lembro de criancinha, 4, 5 anos de idade, indo em centro. Então, fenômenos espirituais, o contato com esse mundo espiritual, por incrível que pareça, para mim era uma coisa muito comum, né? Eu não me lembro, desde que eu me entendo por gente, de que isso não fosse algo comum, né? Esse mundo espiritual não tivesse presente de alguma forma. Então, assim, eu cresci numa família meio eclética com relação a isso, frequentando tempo de umbanda, né? E estudava em colégio de freiras, né? E mais tarde minha mãe e minha irmã viraram evangélicas protestantes, mas a minha avó continuou indo em centro de umbanda e eu continuava indo com ela. E eu cresci lendo livros, né, e revistas. Eu lembro assim, década de 80 era muito comum revistas de simpatia, né? E também quando virava o ano, tinha aquelas revistas que falavam o horóscopo do novo ano, simpatias para fazer para o novo ano, e minha avó comprava essas coisas todas, eu adorava ler. E eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu encontrei em cima do armário da casa da minha avó um livro chamado Manual Rosa Cruz, né? Que era o Manual Rosa Cruz da Morte. E aí eu fui lendo aquilo dali e fui perguntando para minha avó o que que era. E ela me falou que ela era Rosa Cruz, né? E que o pai dela, meu bisavô, era maçom, inclusive de uma loja ainda operante no Rio de Janeiro, a loja União Escocesa, né? Ali no Tuiuti. Hoje em dia, antigamente era no Lavradio. E aí eu continuei me interessando, fui lendo. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário para minha avó, porque ela que me apoiava nessas coisas. Minha mãe, nem tanto, mas a minha avó me apoiava. Então eu falei, vó, tem um livro que eu quero muito que você compre para mim. Eu morava distante do centro do Rio, morava num município chamado Nova Iguaçu, que era distante. Eu falava, vó, eu quero esse livro aqui, compre para mim, quero A Erva do Diabo. Olha o nome do livro, né? A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda, um moleque de 10, 11 anos pedindo para a avó. E ela comprou. Ela nem sabia do que era, mas foi lá e comprou. E aí eu li aquilo dali, queria me envolver cada vez mais. Com 14 para 15 anos, eu entrei para a Ordem Rosa Cruz, a Morte, né? Eu lembro até que a idade limite era 16 anos. Antes disso, você entrava para a Ordem dos Portadores do Archote. Mas ainda assim, eu mandei a carta, né? Mandei a inscrição para a grande loja em Curitiba. Eles me aceitaram direto na Ordem Rosa Cruz, dos adultos, né?
E com 16 anos, eu já estava sendo iniciado no primeiro grau de templo, dentro de uma loja, Rosa Cruz. E nesse ínterim, eu acabei entrando também para a Ordem Demolei, né? Eu cheguei para minha avó, de novo, falei, vó, eu quero virar maçom, isso com 15 anos. Ela, olha, meu filho, você não pode virar maçom, você tem 15 anos só e tal, mas eu sei que existe uma ordem para rapazes e tal, vamos procurar ver. Aí a gente descobriu que um primo meu era Demolei, entrei em contato com ele, e aí foi todo o processo, né? Sindicância, conversa e tal. Eu entrei para o capítulo Nova Iguaçu, número 52 da Ordem Demolei, né? Isso foi em 90 e... Ordem Rosa Cruz eu entrei em 94, Ordem Demolei eu entrei em 95. Né? E daí, aí o mundo se abriu, né? Ordem Rosa Cruz, Ordem Demolei, aí no meio ali daquela vida maçônica, porque como Demolei você está ali dentro da loja maçônica. E a gente tinha um contato muito grande com nossos tios maçons, né? E Demolei é curioso pra caramba, né, cara? Então, é tão curioso que faz um monte de merda por conta disso, né? E aí eu lembro que, assim, eu com 16 anos, a gente juntou um grupo de Demoleis do meu capítulo, os Demoleis mais interessados em ocultismo e magia, e a gente, cara, a gente foi fazer um ritual goético. Olha só, um moleque de 16 anos fazendo goécia, cara. E quem era o operador da porra toda, né? Eu. Eu que tinha lido ali o Dogma Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi, né? Vamos lá, vamos encontrar uma casa. Encontramos uma casa vazia da avó de um dos Demoleis, né? E fomos para casa, círculo no chão, invocação rolando solta, e a gente, assim, no meio da invocação, a gente ouviu batido na porta. Aí ferrou, cara. Tem alguém batendo na porta. Aí a gente foi, nós ouvimos, né, chamando a gente. Eram os outros Demoleis, os sêniores, que obviamente entenderam, né? Pô, estão fazendo merda, vamos lá interromper esses moleques, foram lá e tal. Aí foi uma história engraçada. Mas assim, foi basicamente o início da minha vida nessa área mais ocultista. E aí eu, conforme fui ficando mais velho, com 17 anos, eu comecei a ter contato com Telemann, né? Eu já tinha lido sobre Telemann antes, gostava muito de Raul Seixas, cresci ouvindo Raul. Mas com 17 anos foi onde realmente comecei a me aprofundar no que era Telemann, né? Comecei a me interessar muito, jogava RPG, obviamente. Isso foi que E, ano? assim, 96 para 97. 96 para 97, isso aí. Tanto que eu lembro que eu tinha... Uma das histórias que aconteceram comigo, eu tinha um livro do O Lobisomem, o Apocalipse, aquela primeira versão lançada no Brasil, que tinha inclusive erro de os dançarinos da Espiral Negra eram dançadorinos da Espiral Negra, tinham umas 2 páginas trocadas. Então, a primeira edição, com alguns erros, mas era fantástico. Eu estava num fliperama, jogando flipper, deixei o livro, o Lobisomem, o Apocalipse, em cima de uma outra máquina de pinball. Tô lá jogando, aí chega um rapaz, pega o livro, começa a folhear. Pô, tu joga RPG? Eu falei, cara, jogo. Você também, cara? Ah, pô, também curto RPG e tal. Ah, pô, mas eu também curto, além da RPG, eu também curto ocultismo, magia. Ele, cara, eu também. Tem um amigo meu também que curte muito isso. Saímos do fliperama, fomos caminhando, conversando. Ele perguntando que tipo de coisa que eu estudava. Eu falei, cara, eu já li várias coisas, Dogma Ritual da Alta Magia, essa coisa de elemental e tal, evocar e invocar elemental. Ele, cara, tem um amigo meu que ele não faz isso, ele cria elemental. Porra, eu com 17 anos falei, como assim, cara, criar elemental? Né? Eu vinha daquela escola clássica, né? Lendo Papus, Pierre Piob, Francis Barrett, Eliphas Levi e tal. Para mim, elemental era água, terra, fogo e ar. Você evocava aqueles elementais e pronto. Aí o cara me vem com essa história, não, pô, alguém cria um elemental? Não, eu quero saber que merda é essa, né? Aí ele, beleza, eu vou te apresentar esse meu amigo. Me levou na casa desse amigo dele, Vinícius, que se tornou grande amigo meu, Vinícius Ravex. E esse amigo dele, que se tornou meu amigo, era um grande colecionador das obras de Kenneth Grant. O cara era estudioso de Crowley, sacava muito de Telemann, e tinha obras do Alcyon Usmansper, né, o criador dos Osquiacultos, que ele comprava numa livraria chamada Francisco Lacy, né, no centro do Rio de Janeiro. E assim, foi o cara que me ensinou, assim, me deu os primeiros passos dos Osquiacultos, magia do caos, me ajudou a aprofundar em Telemann, e também foi a primeira pessoa que me apresentou o sistema enoquiano de magia.
Então eu posso dizer que assim, através dele eu tive acesso a um mundo vastíssimo de conhecimento. E eu lembro que esse mundo vastíssimo cabia num disquete de 3 polegadas em um quarto. Tudo arquivo TXT, né? A maioria das coisas, tudo em inglês. Inclusive, uma das coisas que me ajudou muito, né, a desenvolver o inglês, eu nunca fiz curso de inglês, foi tradução de texto de magia, cara. Porque você pegava a obra de Kenneth Grant, né, Alceu Spare, os principais materiais de Telemann, você não tinha quase nada em português, né? Então pegava texto, dicionário do lado e ia traduzindo, né? Então, o Vinícius me ajudou muito nisso. Ele inclusive me emprestou vários livros. Eu lembro que o primeiro livro do Kenneth Grant que eu li era dele, que era o Hecat's Fountain. Esse, fantástico, fantástico. Mas se você não lê os anteriores, você fica boiando um pouco. Então, assim, eu posso dizer que esse foi meu principal caminho, né, para chegar no estudo dos Osquia cultos, Chaos Magic, Magia Noquiana, Telemann. Então, isso foi há 24, 25 anos atrás. E sigo até hoje. Hoje em dia, acabei me ligando a várias ordens, várias tradições, né? Me tornei livre iniciador martinista, virei maçom mais tarde, né? Deixei de ser demolei e virei maçom, né? Me tornei membro da Rua do Saturne, hoje em dia sou membro da Abadia Het Hero, né? Com um trabalho dentro da Santa Ordem, na Arço Argento. Fui iniciado na Society OTO, nos Estados Unidos, fui lá, recebi iniciação. Então, assim, um caminho que me levou para várias vertentes aí do conhecimento. Oh, fantástico, mega inspirador para a galerinha nova que está começando, saber que, putz, cara, estou jogando RPG e tem todos esses caminhos para entrar aqui, cara. Foi um prazerzão ter você aqui. Thales também, obrigado, Thales, por ter feito toda essa ponte, o convite, e fica à vontade, cara, o podcast é todo seu. Beleza. Então, acho que a gente já pode começar, né, o conteúdo da apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela, que a gente consegue ver aqui os slides. Um momentinho só. A apresentação. Ok. Então, a gente já falou sobre os Osquia, né? Já falei com vocês aí como é que eu cheguei a esse conhecimento. Foi uma coisa para mim foi muito interessante, porque como eu falei, como eu vinha de um conhecimento um pouco mais clássico, né, lendo Eliphas Levi, Papos, né, aquelas magos do Francis Barrett, e esse tipo de livro em que tudo é feito de uma maneira mais cerimonial, né, o mago, para realizar qualquer tipo de trabalho mágico, ele tem que ter a espada, tem que ter a baqueta, tem que ter o círculo, tem que ter o manto, tem que ter uma série de coisas. Quando eu me deparo com os Osquia, eu me deparei com uma percepção muito mais livre do trabalho mágico, que eu não estava acostumado. Então foi uma quebra de paradigma para mim. E aí eu consegui entender depois como o pessoal que desenvolve a magia do caos, né, mais tarde, algumas décadas mais tarde, se utiliza do trabalho do Alceu Spare, né? E a gente vai ver muito isso na obra do Peter James Carroll, Ray Sherring, Paolo Pagani e alguns outros autores. Mas, falando dos Osquia, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender um pouco melhor é a história do seu criador, né? Que Alceu Spare nasce em 1886, né? Filho de um policial e uma dona de casa. O que era interessante é que ele não foi criado, assim, obviamente, ele vivia com seu pai e com sua mãe, mas ambos nunca estiveram muito presentes na criação dele. Então, havia uma figura muito importante que influenciou ele, que foi a Miss Patterson, que era uma babá, uma governanta, que conviveu com ele durante vários anos, e era justamente essa mulher que iniciou ele nas primeiras experiências com um lado, não vou dizer não tão normal, mas com um lado mais diferente da realidade, né? Ela conseguia realizar algumas façanhas que para ele era uma coisa muito diferente, né? Ela recebia pessoas em casa para ler o futuro dessas pessoas, né? Ler nas cartas, ler
olhar no copo com água e tal, e quando ela não conseguia verbalizar o que ela queria explicar para a pessoa, ela conseguia projetar imagens num canto escuro da sala, né? E isso era uma coisa assim fantástica para ele, né? Como é que isso é possível? E ela nunca chegou e parou e ensinou diretamente para ele, ó, essa é a técnica, é assim que se trabalha. Vivenciando essas experiências com ela, ele foi tentando perceber como isso funcionava, e ele era um artista, né? Desde criança ele era um artista. E ele ia tentando pescar dentro de si, trabalhando com os conteúdos da mente dele, da criatividade dele, e ele ia tentando dar forma a esses conteúdos internos dele. A maneira que ele encontra, obviamente, é através das obras de arte, através dos desenhos, né? Ele já inicia sua formação como desenhista com 12 anos de idade, porque ele já tinha esse dom, já previamente reconhecido pelos seus pais. Tanto que com 16 anos, ele foi para o Royal College of Art, em South Kensington, com uma bolsa. Assim, era um colégio conceituadíssimo na área artística, no Reino Unido, na Inglaterra, e ele consegue essa bolsa porque reconhecem essa capacidade dele, né, de desenhar, uma pessoa com dom realmente. Não era uma pessoa que precisava desenvolver com muito esforço, né? Ele já tinha isso com ele. E, ao longo do tempo, ele foi tendo contato com outros magistas, né? E, em 1907, ele é recebido na Astro Argento por Aleister Crowley. Só que vocês podem ver pelas datas, de 1907 a 1912, passados aí 5 anos, né? Ele fica pouco tempo na Astro. Se a gente parar para pensar um tempo médio de uma pessoa que realmente fica na Astro Argento, trabalhando e tal, ele rompe com Aleister Crowley. Agora, é interessante a gente também entender o porquê que há esse rompimento. Se a gente parar para estudar posteriormente o sistema mágico criado pelo Alcione Mosper, né, que é os Esquiacultos, a gente vê que é um trabalho extremamente livre. Não se prende a nenhuma ritualística, não existe um método. Você, em nenhum momento, em nenhuma obra do Alcione Mosper, você vai ver um método desenhado, né? Você não vai ver um passo a passo. Ó, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro e a tua magia vai dar certo, né? E por incrível que pareça, a gente vê isso na magia do caos, né? Você vai, a magia do caos é um metaparadigma mágico e tal, é livre, você pode fazer o que você quiser. Tá, você pode fazer o que você quiser, mas seguindo certos parâmetros, né? Então, mesmo na magia do caos, você tem aquela sequência, né? Você faz um banimento, você prepara um círculo, você faz invocação, ou você faz isso, ou faz assado, faz um outro banimento e tal. Existe uma estrutura de um trabalho mágico, mesmo na magia do caos. Enquanto que nos Esquiacultos não existe isso. Alcione Mosper, ele não desenvolve isso. Ele desenvolve o seu sistema para um trabalho individual. O trabalho é dele, né? E, posteriormente, Kenneth Grant, em contato com Alcione Mosper, vai tentar codificar isso, né? Vai tentar explicar o sistema mágico do Alcione Mosper em algumas obras, em que ele tenta, não vou delimitar, não vou dizer delimitar, mas pelo menos criar algumas arestas ali para tentar falar, não, olha só, o sistema é assim, tá? E tem 2 livros que são muito interessantes para se ler, né? Na verdade, 3 livros que eu indicaria aqui já para vocês, para entender um pouco a vida e a obra dele, que é esse daqui, o Alcione Mosper, do Phil Baker, aqui embaixo, Phil Baker. Esse livro é muito bom para quem quer ter uma noção biográfica da vida do Sper, né? Esse biógrafo dele trabalha muito bem, tá? Tem um outro que é do Kenneth Grant, que é apesar dele falar também do trabalho do Alcione Mosper no Magic Revival, ele fala que também no Cults of the Shadow, eu acho, inclusive, que é o que ele mais aprofunda no trabalho do Alcione Mosper. Esse livro aqui também é excelente. E o último, essa daqui eu acho que é a obra-prima do Kenneth Grant com relação ao trabalho do Sper, que é o Zeus Speaks, o encontro com Alcione Mosper. Tá? Também do Kenneth e da Steph Grant. Esse livro aqui é fantástico.
E o que é mais legal aqui é que, além de ter o Grimório Zoético de Zeus, que é uma das últimas obras do Sper, tem também trechos de cartas trocadas entre o Sper, a Steph Grant e o Kenneth Grant. Então dá para entender, inclusive, um pouco como era a lógica, né? Como funcionava as atividades diárias do Sper já um pouco mais no final da vida. Porque o Kenneth Grant deu um suporte muito grande para o Sper no final da vida dele, né? E eu costumo dizer que o Kenneth Grant ele é um cara que ele estava ali na hora certa, perto das pessoas certas. Ele foi o cara que deu suporte para o Sper e para o Crowley, né? Imagina só, o cara estava ali no final da vida dos dois e conseguiu ter acesso a grande parte da obra de ambos, né? Para poder posteriormente desenvolver o trabalho dele. Então, ok. Aqui a gente pode ver algumas gravuras dele, né? O tema sexual é muito presente na obra do Sper, isso é muito claro, né? Ele tinha uma questão muito forte, né, com o sexo, a energia gerada pelo sexo. Tanto que um dos livros que ele lança é o The Book of Pleasure, né? E a gente pode ver aqui, nessa primeira gravura, é um dos automatic drawings que ele desenvolvia, né? Ele desenhava de olhos fechados e era como se fosse uma psicografia na forma de uma pintura, né? E em uma dessas, eu não tenho certeza se é especificamente essa aqui, eu acho até que é essa aqui, que ele desenha um guia espiritual dele, que era como se fosse um indígena, né? Que estava sempre presente ali perto dele, né? E essa figura aqui embaixo, onde vocês podem ver vários símbolos estranhos, diferentes, são os sigilos que ele desenvolve dentro do seu sistema mágico. Eu vou explicar mais à frente o que vem a ser esses sigilos e o alfabeto do desejo, né? Então, conforme vai passando sua vida, vocês podem ver que no mesmo período que ele se desliga da A, né, porque ele discorda do Crowley, ele discorda do método do Crowley, ele diz que o Crowley, o sistema da A é muito preso, muito limitado, né, porque é um sistema mágico, como a gente, na maior parte das vezes, conhece, né? Você tem práticas para realizar, você tem um currículo para seguir, você tem um grupo de leituras para realizar dentro de cada grau, e você tem objetivos a serem atingidos, né? E o Sper não gostava disso, não queria seguir isso, seguiu durante 5 anos e no final não queria mais. E até que chegou um ponto que ele virou para o Crowley e falou: cara, você é um embuste. Eu não concordo com você, você simplesmente copiou o teu sistema mágico de outras pessoas e só reproduziu, então você é um embuste. E rompeu, né? O Crowley, obviamente, ficou muito chateado, tanto que tem um poema do Crowley, eu vou lembrar depois o nome desse poema, que ele escreveu para o Sper, e depois, quando eles rompem, ele dedica esse poema para um outro cara. De tanta raiva que ele ficou, de tanta chateação que ele ficou com o Sper, né? Mas o que é mais interessante é que, ainda assim, o Crowley reconhecia o Sper como um mestre do templo. Porque, para o Crowley, todo mestre do templo era aquele que tinha conseguido criar o seu próprio sistema e escrever a sua teoria do universo. E na visão dele, o Sper conseguiu fazer isso dentro dos Osquiacultos, na metodologia dele, mas ele conseguiu fazer isso, né? Então foi um cara que conseguiu criar um sistema autocontido, sem dependência nenhuma de sistemas externos para que funcionasse, né? Então, depois desse rompimento, ele se alista no Exército Britânico como oficial artista e desenvolve algumas obras, né? Algumas pinturas relatando os horrores da guerra. A gente pode ver aqui 2 das suas pinturas, do que ele presenciou na Primeira Grande Guerra, né? Fica menos de 1 ano lá e sai, retorna para o Reino Unido, e nesse período, já influenciado por Nietzsche, ele desenvolve 2 livros, The Anatomy of Zeus e The Focus of Life. Vocês conseguem encontrar na internet tranquilamente, né? Mas a linguagem dos livros dele, vocês têm também que ter em mente que não é uma linguagem de um livro em prosa, como você vai ler com instruções e tal. É uma linguagem que procura atingir um outro nível da mente humana. E esse é um dos pontos mais importantes da obra do Sper, na minha opinião, né?
E um outro acontecimento interessante é que em 1936, o Hitler convida o Speer para pintar o seu retrato. Né? E o Speer fala, cara, vai a merda, eu não vou. E decidiu tentar se alistar de novo na Segunda Guerra, para poder ir lutar contra os nazistas. Né? Obviamente, aí ele já não consegue mais ir, ele já estava com mais idade, né? Já não aceitaram ele, mas ainda assim ele pinta como se chama? O camuflado utilizado pela roupa das forças militares do Reino Unido. Né? Então, foi uma das maneiras que ele encontrou ali de contribuir de certa forma, já que ele não podia ir para o front lutar contra o cara que convidou ele para pintar o seu retrato. Né? Olha só, né? Ok, a figura do Hitler, a gente sabe muito bem a figura que é, mas imagina um artista ser reconhecido por um cara como o Hitler, que era o líder de uma outra nação ali, né? Era o antagonista na Segunda Grande Guerra. Né? Sinal de que ele era realmente um artista reconhecido mundialmente. Ele era do Reino Unido, mas você vê, o cara lá na Alemanha conhecia a obra dele. Né? Mas aí, obviamente, ele sofreu alguns reveses durante a Segunda Guerra. A sua casa e seu ateliê foram bombardeados, então ele perdeu tudo que ele tinha. Ele passou muita dificuldade por conta disso. Né? Obviamente, ele sofreu vários ferimentos e dependeu da ajuda dos seus amigos para poder continuar, para encontrar algum lugar para morar. E por conta disso, ele acabou indo morar no subsolo de um prédio. Né? Aí a gente pensar num artista que era famoso e tinha, sim, ele tinha o que ele queria ter, né? Vivia uma vida razoavelmente confortável por conta da fama. Ele conseguia vender os seus quadros porque era famoso, eram obras bonitas, mas por conta da guerra perde tudo e vai morar no subsolo do prédio. E assim, o que é razoavelmente triste se a gente parar para pensar no talento que ele tinha, né? Assim, ele nunca mais conseguiu se reerguer como ele tinha, comparando com o que ele tinha antes. Né? Mas ainda assim, ele vai levando a vida dele. Né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Opa. Então, a gente tem aqui uma lista das suas principais obras. Né? Em 1905, ele escreve O Earth e o Inferno. Então, a gente vê que ele não estava ainda ligado ao Crowley, mas ele já tinha o seu próprio, ele já estava começando a desenvolver o seu próprio sistema mágico, né? Já tinha algum germe ali na cabeça, fermentando, né? Trazendo as ideias. Em 1907, ele lança The Book of Satyrs, né? O livro dos sátiros. Em 1913, quando ele já estava realmente trabalhando mais magicamente, vamos dizer assim, ele lança The Book of Pleasure, que é eu acho que é a sua obra mais famosa. Né? Vocês têm aí o frontispício do livro aí nessa imagem, e essa imagem desse frontispício ela é muito significativa, porque ela representa uma ideia chamada a postura da morte, que é um tema muito importante na obra do Speer. Eu vou falar um pouco mais sobre a postura da morte um pouco mais adiante, mas vocês podem ver aqui nesse frontispício que tem várias figurinhas ali, tem inclusive a figura da cabeça de um índio, e o Speer, ele está tampando a sua boca, a narina, né? E ele só não tampa o olho, mas ele está tampando isso aqui enquanto escreve alguma coisa. E isso tem muito a ver com o processo da postura da morte, que eu vou falar mais adiante. Mas gravem na mente de vocês essa figura com essa postura específica. Então, como eu falei, ele foi morar no subsolo, no porão de um prédio, volta a pintar, né? Aí ele já está com uma idade um pouco mais avançada, já está com seus 50 e poucos anos, por aí. E o que ele começa a fazer, que é interessante? Ele começa a utilizar o seu sistema mágico para vender quadro. Pô, não tenho mais meu ateliê. Não sou mais tão famoso assim, até porque o país está imerso no caos. Né? Como é que eu vou conseguir vender minhas obras? Né? Então, vamos botar magia para funcionar.
E essa era uma das grandes discussões que o Speer tinha com o Crowley. Porque o Crowley ele colocava da seguinte forma: você só pode utilizar a tua magia, o teu trabalho mágico para a grande obra. Tudo que for fora disso é magia negra. Você não pode usar para outra coisa. Aí o Speer falava, não, cara, eu posso usar para outra coisa sim. Aí o Crowley falava, não, cara, você não pode usar a magia para conseguir dinheiro e mulher. Ele, não, eu posso e eu vou. E era o que ele fazia. Tanto que o trabalho mágico, quando eu falo que assim, a questão da energia sexual para ele era muito importante, tanto que ele utilizava o trabalho com os sigilos para conseguir mulher, para encontrar mulher para poder transar. E aí ele conseguia mulher, transava com 5, 6, 10 mulheres uma mesma noite. E aquilo levava ele a um êxtase que era o que dava energia a ele para pintar, para desenvolver suas obras e para reforçar mais ainda o trabalho mágico dele. Então, assim, ele usava o sistema mágico para conseguir combustível, né, na visão dele, para conseguir desenvolver o seu trabalho mágico mais ainda e para poder pintar os seus quadros e mais tarde para vender os seus quadros também. Né? O que ele fazia? Ele pintava as obras, ia para o pub. Ia para um pub beber e fazer uma mostra lá das suas obras, dos seus quadros, e fazia os sigilos para vender, e vendia. Vendia tudo, ia para o pub com 10 obras, né? E vendia tudo, cara. Era como ele conseguia dinheiro para poder sobreviver. Né? Então, assim, ele era a prova viva de que o sistema mágico dele funcionava. Né? Ele não dependia de mais nada, ele só dependia do talento dele para pintar os quadros e do sistema mágico para vender os quadros. Então era um cara assim muito autossuficiente nesse aspecto, né? Ele não precisava fazer ritual, nada disso. Ele chegava, fazia os sigilos dele, ponto. Funcionava. Ele provava que funcionava, né? Aqui a gente consegue ver mais algumas outras fotos, já com uma idade um pouco mais avançada, com seu gatinho. E aí chega o ponto onde ele tem contato com Kenneth Grant, né? Com Kenneth e a Steffi Grant, né? Marido e mulher, e eles se tornam muito amigos. Se eu não me engano, ele primeiro conhece a Steffi Grant, depois conhece o Kenneth Grant, eles se tornam muito amigos, começam a trocar correspondência. Ele, inclusive, incumbe o Kenneth Grant de datilografar as obras dele. O que ele escreve para os próximos livros era o Kenneth Grant que ia lá e decodificava e datilografava e tal, e preparava a obra dele. Foi onde, justamente, essas duas pessoas ajudam ele a desenvolver o Logomaquia of Souls e The Sweat Grimoire of Souls também. Né? Esse The Sweat Grimoire, inclusive, faz parte desse livro Souls Speaks, como eu falei antes. Né? E é nesse livro, inclusive, que a gente consegue perceber um pouco mais da influência tanto do Freud quanto do Jung e do Gerald Gardner. Né? Eram contemporâneos, eram pessoas ali de poucas décadas antes do Speer. Né? Se a gente parar para pensar ali em 1950, por aí. Então, ele era um cara que ele lia, né? Ele estava ali buscando mais informações para entender um pouco mais da mente humana, porque era com isso que ele trabalhava. O trabalho mágico dele não se limitava ao trabalho trabalho gráfico. Ele queria entender o que tinha ali por trás da mente das pessoas, como funcionava, como é que funciona aquilo que a gente tem dentro da gente, que Jung chamava de sombra. Como a gente manipula isso? Como é que a gente pode se aproveitar disso? Né? Como isso dá nascimento às qualidades e às dificuldades que nós temos dentro de nós. Né? Então, o Speer, ele se apoiando no conhecimento desses outros pesquisadores, né, desenvolve sua obra já no finalzinho da vida, né, e escreve esses 2 livros aí que são muito interessantes. Né? Eu indico a todos que queiram entender um pouco melhor a obra do Speer, que, na minha opinião, se torna um pouco mais clara quando ele já está no final da vida. Leia o The Sweat Grimoire of Souls. Tá? Em 1956, infelizmente, ele falece, né, e deixa suas últimas obras aí para o Kenneth Grant e para o Frank Latchford.
o Kenneth Grant, como eu falei, é um cara sortudo, porque ele estava ali no final da vida do cara e recebeu de herança de um dos maiores artistas do século passado essas obras, né? E posteriormente, né, obviamente, a sua influência no trabalho do Kenneth Grant, a gente vai conseguir perceber bastante nas suas 3 trilogias, né, que ele tem. Mas principalmente nesse livro que eu mostrei para vocês, que foi o Cults of the Shadow, que é a terceira obra dele. A primeira, Magical Revival, o segundo, Aleister Crowley and the Hidden God, e o terceiro, esse Cults of the Shadow. É a primeira trilogia. Ele aborda bastante a obra do Alphonse Munsper, e depois vai entrar também com uma grande influência no trabalho da loja Nuises, que era o seu ramo da OTO, né? Porque se a gente parar para pensar, e se a gente parar para estudar um pouquinho a obra do Kenneth Grant e entender os tipos de trabalho que ele realizava dentro da loja Nuises, a gente vai ver que é um trabalho de mergulho no inconsciente humano e em todas as outras zonas estranhas, digamos assim, que tocam aquele inconsciente, né? Por exemplo, o Kenneth Grant fala da zona malva, né, em uma das suas obras. E ali ele começa a ter contato com várias entidades que, sem esse conhecimento prévio, sem esse trabalho mágico, ele não teria tido acesso. Um dos episódios da vida do Spare, interessante, foi o seguinte: 2 conhecidos dele, sabendo do seu trabalho mágico, ficaram ali estimulando ele. Não, olha só, já que você falou que consegue fazer isso, você consegue materializar coisas, então, pô, faz pra gente, a gente quer ver, né? E o cara falou, tá bom, vocês têm certeza que vocês querem ver? Sim, a gente quer ver, faz aí, eu quero ver se funciona, beleza. O Sper pegou, desenhou o sigilo, começou o trabalho mágico e começou a materializar, né? Da mesma forma que a Miss Patterson fazia no canto escuro da sala, que era materializar uma imagem mental que ela tinha do futuro da pessoa que ela estava lendo ali a sorte, o Sper fez com uma entidade de uma dessas zonas, que eu não sei o nome, né, mas é o mesmo tipo de trabalho que o Kenneth Grant vem a desenvolver depois, né? Começou pela materialização dos olhos, essa materialização, né? E começou depois a materializar o formato e tal, mas ele teve que interromper, porque os 2 caras ficaram tão aterrorizados que ele não pôde continuar com o processo. Um desses caras, inclusive, foi internado num hospital psiquiátrico, tempos mais tarde, né? O outro eu não lembro bem o que aconteceu com ele, mas assim, também não foi um final muito positivo, né? Muito feliz, né? Mas é o que acontece quando você tem acesso a conteúdos de camadas muito profundas do inconsciente, dessas outras zonas que a gente não tem noção, né? Sem ter uma preparação prévia, né? O Sper, ele era um cara, ele era magista, ele praticava aquilo dali, ele sabia como acessar. Mas eram 2 curiosos querendo ver. E ele falou, beleza, vocês querem? Tá aí, toma aí, né? E os caras quiseram pagar para ver. Tanto que a gente vê até hoje em dia acontecer muito isso, né? Com pretensos magistas curiosos que querem ter acesso a níveis ainda que não se tem preparação, digamos assim, né? Mas é bem interessante para a gente ter uma noção do nível de profundidade do trabalho do cara. Porque muita gente acha que, não, os que é cultos, sigilo, é só para materializar o que você quer, ganhar dinheiro e tal, realizar meus desejos. Não, o trabalho do Sper é um trabalho muito mais profundo, de acessos a conteúdos, de camadas inconscientes, né? Tanto que ele trabalhava com a visão do cérebro reptiliano, ele já tinha essa noção do cérebro reptiliano, onde existem as reminiscências das camadas mais antigas do cérebro humano no processo evolutivo do corpo humano vindo de outras formas animais, né, antigas. Porque o cérebro reptiliano é o mesmo cérebro que tem lá nos répteis, lá nos outros animais lá atrás. E a formação do cérebro humano é uma formação em camadas. Ela não é uma formação em que a cada nova geração, a cada passo
de evolução, um novo cérebro é criado. Não, uma nova camada é criada. E aquela reminiscência continua lá. E ele, com o trabalho mágico dele, ele conseguia ter acesso a essas camadas mais profundas de coisas que nós, se formos pensar de maneira, vamos colocar, civilizada, digamos assim, são coisas animalescas, mas que fazem parte da nossa construção, não só mental, mas biológica também. Tá lá no fundo. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, a mãe que sofre um acidente de carro, seu filho fica preso embaixo do carro, e ela consegue levantar o carro para tirar o filho, né? Porque a força está lá, né? A força bestial, digamos assim, está lá no corpo dela, né? E alguns gatilhos fazem com que ela seja capaz de acessar essas reminiscências, essas capacidades pré-existentes ali, sem pensar, não é um ato racional. Esse que é o ponto interessante, não é um ato racional. Não necessita da mente racional para funcionar. E eu acho que essa é a grande chave do sistema do SPER. Não há necessidade a partir de um determinado ponto, tá? Da ação da mente racional, da mente objetiva, para que esse sistema mágico funcione per se. Tá? Luiz, Então, aproveitando, eu vou colocar um comentário e uma pergunta. Tá? Um comentário, na verdade, é o comentário que a Germânia colocou aqui no chat, que é de que reza a lenda que Speer colaborou magicamente para a morte de Hitler. E aí eu acho que está até na linha que você colocou, que foi a divergência dele para o Crowley, né, de que magia sendo estudada só para grande obra e Speer usando para algo mais do dia a dia. Não, quer dizer, não que matar o Hitler a gente mate do dia a dia, né, mas sim. algo mais mundano. E aí uma pergunta, que é uma pergunta minha. Como o Grant ele teve contato aí com os dois, né, no final da sua vida, ele tenta fazer alguma ponte entre eles ou sabe se ele chega a tentar fazer alguma conexão ou será se ele considerava, cara, se o Crowley já pegou picuinha com os pés, não sou eu que vou resolver essa situação e nem vou me meter. Não, até onde eu sei, ele não influenciou, não tentou criar uma ponte, não. Porque ele já sabia dessa visão deles. Obviamente que o Crowley colocava sua opinião sobre o Speer para o Kenneth Grant, tanto que é uma das pessoas a quem ele declara que ele considerava o Speer como um mestre do templo, né, pelo trabalho, pela obra que ele tinha desenvolvido, né? Mas eu acho que assim, no final da vida, eu acho que eles meio que já se respeitavam um pouco mais, né? Mas não tinham mais amizade, porque o caminho mágico de ambos já era completamente diferente. Né? O Crowley estava na vibe de, não, eu sou o profeta do Novo Eon, né? Eu sou a besta. E o Speer não, o Speer queria vender o quadro dele, tomar cerveja e pegar a mulher. Né? Então, assim, são vibes completamente diferentes, entendeu? Então um tava querendo dominar o mundo, né? E o outro não, o outro tava querendo fazer dinheiro ali, cara. Comprar o pão da manhã seguinte, né? Isso que é interessante. Você vê que são dois caras extremamente talentosos magicamente, como artistas também, né? O Speer na pintura e o Crowley, se a gente pegar poemas dele, obviamente, tem alguns poemas que são difícil, né? De sofrimento você ler, mas tem poemas que são muito bons. E o cara também criou uma obra literária imensa, né? Crowley escreveu muito. Então são dois grandes talentos, mas no finalzinho ali já não tinha mais muita proximidade um com o outro, não. Né? Perfeito. Beleza. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o nome dele, né? Porque eu coloquei lá no início, no primeiro slide, as bruxarias de Zosveltanatos. E esse era o nome mágico do Speer. Né? Primeiro, Zos indicava a relação entre o corpo e a morte, como eu coloquei aqui. Né? Então, ele considerava isso como aquilo que faz o homem existir, né? Na sua percepção objetiva. Tá? O corpo, a mente, a alma, o espírito, aquilo que é a manifestação humana, ele considerava como Zos. Né? Mas uma coisa interessante que o Alan Moore fala depois é que se você pega as iniciais do nome do Austin Osman Speer, AOS, ele simplesmente pegou a primeira letra, o A, que seria o alfa, o início da sua manifestação, e trocou pelo Z, que seria o ômega, no alfabeto grego,
que seria o final da sua manifestação, seria o objetivo final da sua manifestação. O homem Austin Ousmansper se manifestando como Zos Veltanatos, que seria o objetivo da sua existência, né? E então o Zos era a manifestação. Enquanto que o Kia, que era uma coisa, algo muito mais profundo, eu diria que Kia é tudo aquilo que não é Zos. Então o Zos é aquilo que é limitado, é uma manifestação limitada. Você consegue percebê-la até certo ponto. E tudo aquilo que você não percebe, tudo aquilo que está além é o Kia. Dentro do taoísmo seria o Tao, né? Mas tem um escritor que eu gosto muito, que é o Carlos Castaneda, e tem um dos livros, eu não lembro agora qual é o nome do livro, mas acho que é um quarto ou quinto livro dele, que o Dom Juan, o índio Yak, está explicando para o Castaneda uma definição entre dois termos chamado tonal e nagual. E aí ele pega uma mesa de bar e ele coloca assim um saleiro em cima da mesa e fala, olha só, isso daqui, essa mesa, esse saleiro, é o tonal. Então seria os Zos do Sper, é uma manifestação. Tudo aquilo além da borda dessa mesa é o tonal. Então seria o Kia do Sper. Tudo aquilo que a gente não percebe, tudo aquilo que a gente não consegue quantificar, é aquilo que é o infinito, né? Então, se a gente inclusive parar para pensar na mente humana, a gente poderia dizer que a mente objetiva, né, os sentidos, aquilo que a gente percebe, aquilo dali é Zos. Aquilo que já entra para o inconsciente, que vai desembocar no inconsciente coletivo, e todo aquele conceito de além da mente objetiva do Jung, é o Kia. Tudo aquilo que está além da gente, tudo aquilo que está além da nossa manifestação, né? Por isso que o nome vem de Zos Kia Cultus, né? E o nome dele de Zos Veltanatos é justamente essa manifestação, né? Veltanatos, onde ele brinca ali com o jogo da morte, né? Thanatos. Que inclusive depois o pessoal da magia do caos vai utilizar o termo, né? Thanateros, né? Thanatos mais Eros, né? O amor e a morte. Existe um vínculo, uma analogia muito grande, muito forte entre o sexo e a morte. Por isso o nome Thanateros, né, nome da IoT, né, Illuminates of Thanateros. E o trabalho do próprio Sper, né, a morte como um centro que, não vou dizer que puxa, mas que atrai toda a existência humana, né? A morte é o fim, é onde todo mundo vai chegar junto. Da mesma forma o sexo, né? O sexo é aquilo que permite que a gente se manifeste, né? Se não tem sexo, nenhum de nós seria, né? A gente não teria nossa manifestação. E o sexo o orgasmo é a pequena morte, né? Então a gente tem níveis diferentes da morte. Então até o sexo, sendo o veículo do nascimento, também é a morte em si. Porque quando você nasce, você está morrendo para o outro plano. Você morre para o mundo espiritual, né? E quando você morre aqui no mundo material, você está morrendo para cá, mas está nascendo para o mundo espiritual. Então são as duas entradas, os dois polos de uma mesma energia, digamos assim. Então essa é a ideia dos Zos e do Kia, né? São manifestações em níveis diferentes. Mas assim, se a gente for parar para pensar no método dele, no trabalho desenvolvido através do seu método mágico, a gente pode dizer que existem 3 formas de se trabalhar os Zos Kia, tá? Primeiro, o sistema de sigilos, que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo. Todo mundo hoje em dia sabe o que é sigilo. O alfabeto do desejo, que eu acho que tem algumas coisas aí que ajudam e muito para quem é magista e quer trabalhar com conteúdos internos para facilitar a manifestação do seu trabalho mágico. E o uso dos símbolos sencientes, que são símbolos mais voltados para o trabalho divinatório, tá? Mas que também tem ligação com o alfabeto do desejo e com o método de sigilização, tá bom? Então, o sigilo, basicamente, ele é uma representação pictográfica, né, de um desejo, de uma ideia, de um pensamento. Essa manifestação pictográfica, ela pode ser das mais variadas formas possíveis.
A gente pode pensar em sons, a gente pode pensar numa pintura, a gente pode pensar num grafite, pode ser, cara, um recorte, onde você cola imagens e faz uma figura completamente diferente da inicial. Mas o método mais fácil é esse que vocês veem aqui na tela, onde você tem uma frase, e essa frase ela é cortada ou ela é recombinada de uma forma específica, em que no final você tem um pequeno símbolo que vai ser a representação daquele desejo inicial. Mas o mais importante é que esse símbolo final, ele de nenhuma forma te remeta ao desejo inicial. Então, se a gente parar para pensar nessa frase, é a minha vontade ou é o meu desejo obter a força de um tigre. Se vocês olharem aqui para a última figura, ou para as duas últimas figuras, de nenhuma forma você vai conseguir falar, cara, isso daqui quer dizer que eu quero ter um desejo, a força de um tigre, né? E esse é o segredo. Porque quando você utiliza esse sigilo, né, para introjetá-lo dentro do inconsciente, que é aí, nesse ponto, que você começa o trabalho de manifestação do sigilo. Tá? Você joga esse sigilo para o teu inconsciente. Esses sigilos não podem remeter a sua mente objetiva ao teu desejo inicial, porque senão existe uma coisinha chamada sensor psíquico que vai começar a embarrear, vai criar os filtros ali que não vão permitir que esse sigilo seja introjetado. Então, se você tem uma figura, vamos dizer, você tem a figura de você decide utilizar a foto de um tigre. Pô, obviamente isso daí vai te remeter, né, ao desejo de obter a força de um tigre. Aí você vai lá, tenta jogar isso pro inconsciente, pro subconsciente. Na hora, também te vai começar a falar, cara, é impossível. Um tigre é muito mais forte que você. Você não malha, você é fraco, você é isso, você é aquilo outro, você tem problema no joelho, o teu braço tem tal problema. Então, assim, várias coisas, vários pensamentos vão surgir e esse sensor psíquico está ali justamente para isso, para que você não tente fazer coisas que estão fora da tua realidade, né? E automaticamente o sigilo não vai se manifestar, né? Então, essa foi a sacada dele. Conseguir uma forma de burlar esse sensor psíquico, de burlar essas barreiras mentais que impedem que aquilo ali se torne verdade, né? É a mesma coisa que a gente para pensar num sigilo. Eu quero conseguir eu quero começar a ganhar um salário de tantos mil reais a partir de tal mês. Pô, na hora também a gente vai começar a falar, cara, mas você ganha só R$ 1.000 agora, você quer passar a ganhar 10 a partir do mês que vem, mas você nem tem formação acadêmica, você não terminou a faculdade, você está ali há 5 anos para entregar tua monografia e tal, como é que você vai fazer isso, meu filho? Não vai, cara, olha só, não vai, você é um idiota, cara. Então, assim, aquela vozinha que fica ali, o grilinho que fica no teu ombro, vai começar a falar e vai começar a te esmorecer, né? E a jogada do sigilo é justamente essa, você conseguir burlar isso, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. O segundo método, que é o alfabeto do desejo, eu tirei essa primeira figura aqui em cima, esse círculo, do livro Liber Nu and Psychonaut. Né? Tem essa figurinha lá, em que tem um capítulo específico em que o Peter James Carroll fala sobre o alfabeto do desejo. Aqui, até está de uma certa forma um pouco limitada, digamos assim. Então, vocês veem que tem algumas emoções um pouco mais fortes. Ok, vamos colocar um pouco mais fortes. Então, a gente fala ódio, medo, sexo, amor e tal, né? E abaixo dessas grandes emoções, digamos assim, existem as nuances, né? Então, você tem aqui até para mim tá pequeno para ver. Então você tem, por exemplo, de medo, né? Medo você tem aterrorizado, né? E você consegue dissecar o medo em seus diferentes níveis. Você consegue dissecar ódio nos seus diferentes níveis, sexo nos seus diferentes níveis, né? Então você pode trabalhar para cada uma dessas emoções ou sentimentos, você criar um símbolo específico para aquilo dali, né? Então, toda vez que eu quiser
trabalhar com luxúria, por exemplo, eu vou desenvolver um símbolo meu, tá? Isso não é um símbolo compartilhado, que represente luxúria. Porque esse conteúdo tem que vir de dentro de você. E esse sigilo que representa aquela sensação, aquele sentimento, é muito pessoal. Então, o alfabeto do desejo não é um alfabeto que você, não, eu posso fazer e posso compartilhar. Não, é o seu, né? Então, o alfabeto do desejo é um trabalho extremamente pessoal, em que você pode dissecar o teu mundo interno, tá? Com as suas diferentes emoções, os seus antagonismos, que isso é um ponto importante, trabalhar com os antagonismos. Se você tem alegria, automaticamente você tem que pensar na tristeza, né? Se você tem ânimo, você tem que pensar em desânimo. Se você tem ódio, você tem que pensar em amor, e por aí vai, né? E trabalhar para criar o teu próprio alfabeto. Mas de que forma que esse alfabeto pode ser utilizado? Por exemplo, quando eu falei aqui nos sigilos, vocês podem ver que tem algumas palavras-chave, né? This is my wish. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Então, eu posso muito bem desenvolver um sigilo específico para desejo. Então, ao invés de eu escrever uma frase inteira, cortar as letrinhas e começar a desenhar um sigilo do zero, eu já posso combinar sigilos previamente criados do meu alfabeto de desejo. Porque eu posso ter um sigilo para desejo, eu posso ter um sigilo para obter, ou eu quero conquistar, posso ter outro sigilo para força, né? Força física, força mental, seja lá o que for. Então, quando você já trabalha com esses conteúdos que já existem no teu inconsciente, basta você recombiná-los, criar um outro sigilo a partir do teu alfabeto de desejo, e você tem um sigilo muito mais potente, que fala especificamente com o teu inconsciente. Você não está trabalhando com letras do alfabeto latino que estão sendo recombinadas. Você está trabalhando com letras que vieram do teu inconsciente, que representam coisas que realmente tocam dentro de você, né? Então, a gente poderia dizer que o alfabeto do desejo é o trabalho dos sigilos num nível acima, né? Você está representando sentimentos e sensações suas em forma pictográfica para trabalhar com sigilos, né? Aqui, essa imagem aqui embaixo, ela é uma representação de símbolos que o Sper utilizava como parte do seu alfabeto dos desejos. Então, já no final, o que ele fazia? Ele não escrevia uma frase, né, como todo mundo hoje em dia trabalha com sigilos. Escreve uma frase, corta as letras repetidas, recombina e faz um sigilo. Não, ele pegava, a minha vontade é essa. Ele já sabia quais eram os símbolos do seu alfabeto do desejo que representava o que ele queria, recombinava, tinha um símbolo final, acabou, puf, funcionava. Ele não precisava de muito trabalho, né? Tem uma outra situação que aconteceu com ele que foi bem engraçada também, interessante. Ele estava num pub, né? E aí chegou um conhecido dele, falou: pô, eu trouxe meu amigo, eu falei de você para esse meu amigo, das suas obras e tal, do teu trabalho, inclusive do seu trabalho mágico. E ele queria conhecer um pouco mais, queria conversar com você. E eles foram para casa desse amigo do conhecido do Sper, e conversando e tal, e o cara falou: eu queria que você mostrasse para mim como funciona, né? Eu queria que você lesse a minha mente. Eu vou pensar numa coisa, eu quero que você leia a minha mente. Aí, beleza, o cara calou a boca, aí o Sper olhou para ele, desenhou um sigilo, olhou para ele, beleza. Aí parou, pensou um pouco, pum, bateu na testa. Isso que é engraçado, é uma das formas de qualquer coisa que seja surpreendente, você entra num... Tomar um susto. Tomar um susto pode ajudar a introjetar o sigilo, né? Qualquer coisa que seja fora do habitual. E aí ele escreveu o segundo sigilo, aí de repente alguém batia na porta. Aí o cara olhou, falou, abriu a porta, aí o mordomo estava na porta: senhor, seus chinelos. E o cara tinha pensado nos chinelos dele. Então, além de entender o que o cara estava pensando, o Sper foi capaz de materializar os chinelos do cara, né? Obviamente, quando a gente fala de materialização, né? Não, o chinelo aparece do nada. Não. As coisas, a realidade, ela se molda de uma forma que aquilo ali, que era representado pelo sigilo,
vai ser materializado. Por isso eu gosto muito da definição do Crowley, né, o que é magia, né? A arte é a ciência de realizar mudanças de acordo com sua vontade. Você é capaz de recombinar a realidade, né, o construto da realidade, de forma que aquilo que você quer seja manifestado. E foi o que ele fez. Ele manifestou o chinelo que estava na mente do amigo, do conhecido dele. Né? Não precisou cair do telhado. Não, o mordomo trouxe, pronto, materializou para ele. Né? Uma das formas que ele conseguia atuar, você vê numa situação extremamente simples, sem precisar de círculo mágico, de espada, de invocação, né? Só ali os seus desenhos pictográficos, né? E materializando as coisas. Né? E dessa forma a gente consegue trabalhar com o alfabeto do desejo e com os sigilos. E o terceiro método são os símbolos sencientes. E aí, nesse ponto em que onde ele começa a utilizar os seus símbolos para realizar leituras divinatórias. Tem um livro, que é esse que eu coloquei, a capa aí, mas é esse aqui, o The Lost Envoy. Foi lançado, se não me engano, em 2016, o deck de tarô de Alcyon Osman-Spare. Mas é bem interessante porque, na época, quando lançaram, não tinha ainda as cartas sendo vendidas. Mas, depois de um tempo, eles chegaram a criar. Se vocês pararem para ver aqui, vocês veem que, assim, não é nada demais. Ele pega uma carta normal de um baralho e coloca os símbolos. Né? Desenha os símbolos dele. E é o que ele utiliza para fazer a leitura de cartas. Mas, basicamente, o que ele faz com esses símbolos sencientes é, novamente, utilizar símbolos que acessam conteúdos internos dele, né, e trazem esses conteúdos à tona, para a mente consciente. É como se fossem símbolos que ajudassem a ir lá dentro do galpão, lá do nosso inconsciente, encontrar o armáriozinho, a gavetinha específica que tem um conteúdo que vai falar sobre o futuro daquela pessoa ali, né, com algum símbolo, algum conteúdo, e vai trazer à tona, e aí ele vai conseguir acessar esse conteúdo lá atrás e interpretar aquele simbolismo que caiu ali naquelas cartas. Esse eu acho que é um dos trabalhos um pouco mais complexos e avançados do trabalho do Spare, porque aqui a gente está trabalhando da maneira oposta. Quando a gente fala dos sigilos, a gente está falando de introjetar conteúdos na mente inconsciente para que eles sejam materializados. Quando a gente fala do alfabeto de desejos, a gente está falando de representar conteúdos internos de forma criptográfica. Quando a gente fala dos símbolos sencientes, a gente está indo lá dentro buscar conteúdos para trazer para fora e conseguir ler esses conteúdos e interpretar de forma divinatória. Se a gente parar para pensar, a leitura normal de um baralho cigano ou de um tarô tem muito a ver com isso, né? Você trabalha com combinações simbólicas, né, que tem uma representação arquetípica e vai te ajudar a acessar esses conteúdos do teu inconsciente, junto com o teu conhecimento da mente objetiva, da representação daqueles símbolos, daquelas cores na carta, né, do simbolismo dos planetas, né, das letras hebraicas, um tarô de Thoth, por exemplo, né, que tem toda uma combinação que vai te ajudar a acessar esses conteúdos. O que o Spare faz ao invés de fazer como vários outros autores antes fizeram, como Edward Waite, Crowley, né, e vários outros, que desenhavam o tarô, redesenhava cada carta dentro da sua concepção do universo e tal, o que ele fez? Cara, eu posso pegar qualquer tarô, qualquer carta, qualquer baralho e colocar meus símbolos ali, porque o que todos eles fizeram foi trabalhar com símbolos deles, que falam com o inconsciente deles. Se meus símbolos que falam com o meu inconsciente são desenhos mais simples, dane-se. É isso que funciona para mim, né? Então, eu lembro que, antes de eu ler esse livro dele, The Lost Envoy,
eu ficava pensando nisso, né? Porra, será que quando chegar em algum grau no trabalho mágico, eu vou ter que desenvolver um tarô do zero, cara? Eu desenho merda nenhuma, eu sou terrível em desenho. Eu tô ferrado o dia que tiver que fazer isso, se tiver que fazer isso, né? E aí, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, mas é tão mais simples, né? A gente fica se atendo a uma forma específica feita por outras pessoas, quanto que, na verdade, o conteúdo que a gente tem que acessar está dentro da gente. E não precisa respeitar a mesma forma limitante que um outro faz. Eu posso descobrir a minha forma de trabalhar com isso. E foi o que o Spare fez, né? Ele conseguiu, dentro do seu talento, da sua genialidade, trabalhar com esses conteúdos internos de forma muito mais simples e, em certo nível, vamos dizer, muito mais poderosa do que alguns outros magistas que vieram antes, né? E é um sistema completo em si, né? Dentro daquilo que se propõe, é completo em si, né? Mas existem outros conceitos que são mais interessantes também, né? E também a gente vai encontrar em outros locais, outras filosofias, né? Outras linhas de pensamentos, que uma delas é a nova sexualidade, né? E esse conceito dele está muito presente no The Book of Pleasure, uma das principais obras dele, né? E eu gosto muito porque ele trabalha com a questão da dualidade, mas a dualidade que leva à transcendência. A gente vê isso no Livro da Lei, em Liberal, né? Pois eu estou dividida pela busca, blá, 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 blá. Assim, é onde a gente tem ali o dois, né? O um e o um que se unem, se tornam dois, e o dois é igual a zero. Porque, não que eles se anulem, mas porque eles se transcendem. E essa é a ideia da nova sexualidade do Spare. Ele usa muito o conceito do net no budismo tibetano, que é o neither, neither. Nem isso, nem aquilo, né? Porque é transcendido. Então, eu gosto dessa frase. Nossa, um pequeno parágrafo aqui no final. Não há nem tu, nem eu, nem uma terceira pessoa. Perder essa consciência por unidade do eu e self, não haveria limite para a consciência em sexualidade. Isolamento em êxtase, o incentivo final é suficiente, mas procriar-se sozinho. Essa é a grande ideia. Se a gente for parar para pensar nos filósofos gregos lá atrás, né? Eu não lembro agora se foi Platão, eu acho que foi Platão, que fala que o homem primordial, ele continha em si os dois sexos. Ele era um hermafrodita. E depois ele foi dividido. E aí é onde cria-se o homem e a mulher. E um busca pelo outro. E depois a gente vai ver isso em Jung, né? O homem que busca a ânima em si e a mulher que busca o ânimos em si, né? Essa busca pelo self. E Crowley vai falar a mesmíssima coisa. Se você for parar para pensar no Sagrado Anjo Guardião, né? É basicamente isso. Você está ali buscando tua ânima. E a mulher está ali buscando o ânimos dela, né? Você está basicamente tentando encontrar a tua... eu esqueci o termo agora. Quando... Eu esqueci o termo que é utilizado pela psicologia junguiana, mas é quando você consegue se fundir, não é se fundir, mas encontrar o self, né? Você transcende o ego dividido, e você encontra essa união que leva à transcendência. A transcendência do ego, a transcendência de Zeus, você consegue encontrar Kia. Essa é a ideia da nova sexualidade do Spare. Então, ele vai utilizar a técnica dele, né, baseado nesse êxtase, nessa postura da morte, como forma de introjetar o sigilo no inconsciente. É uma das maneiras que ele utiliza, né? Porque a morte é uma das formas de se transcender. Quando você morre, você transcende o ego. Você consegue se unir ao self. Na visão dele, era o que ele pensava, né? Então, a postura da morte, e como eu falei antes, né, a morte também sendo representada pela sexualidade em algum nível, né, tendo essa analogia, pode também ser utilizada
para essa transcendência. Se você transcende a mente objetiva, o que resta de você? Resta aquilo que é mais profundo, resta o Kia, que é justamente quem tem, ou o que tem que receber e gestar o sigilo que você desenhou ali para manifestar. Né? Vai se tornar ali uma sementinha lá dentro do teu inconsciente. Né? Então é um trabalho assim, extremamente muito bem desenvolvido, mas não é muito claro quando você pega e lê a sua obra, né? O The Focus of Life, Earth Inferno, The Book of Pleasure. É interessante tentar entender um pouco mais a forma que o Spare pensava, porque se for tentar entender só através dos livros, não vai. É um pouco complicado, né? Então, eu gosto muito desse trecho aqui também, dele explicando a postura da morte. Esta é a chave para a postura da morte. Na verdade, uma impostura, uma simulação de morte com o objetivo de permitir que o sonho reprimido emerja e se corporifique, se transforma em realidade. Né? Então, é aí que ele dá a chave, olha só. É com a postura da morte que você consegue manifestar a tua vontade, né? Manifestar o teu desejo, manifestar o sigilo que representa a tua vontade, seja lá o que for. Né? E aqui, novamente, um desenho representando a postura da morte, e ele utilizava um desses sigilos aqui, o do canto esquerdo. O primeiro sigilo do canto esquerdo é o que representava, dentro do seu alfabeto de desejo, a postura da morte. A morte, ou a transcendência. Né? E essa postura da morte, como ele fala, é uma impostura, porque não é uma postura em si. Não é uma posição em que você coloca o teu corpo e, estou fazendo a postura da morte como um asana da Hatha Yoga. Não é. É uma ação. Né? Na verdade, sempre que você consegue alcançar um momento que você transcenda a mente objetiva, você está alcançando a postura da morte. O próprio Peter James Carroll colocou no Liber Nu, no momento de mais profundo e completo vazio, o magista controla o universo. A gente pode citar vários exemplos. Um dos momentos de mais profundo e completo vazio é o quê? É o orgasmo. O momento do orgasmo é a pequena morte. O teu corpo não está morrendo, mas você tem ali uma pequena morte. E aquele momento é um momento chave em que você pode utilizar para introjetar o sigilo. Né? Existem, obviamente, outros momentos também. Por exemplo, um susto. Você está andando e de repente alguém aparece do nada e te dá um puta susto. Cara, é um vazio, assim, um blackout na hora. Você dá o grito, né, e o susto. Mas naquele momento do susto, você não está pensando em nada. Nada passa pela tua cabeça. Né? No máximo, quem é que está fazendo isso ou o que é isso que apareceu na minha frente? Né? O momento de um desmaio também é um momento em que você está em profundo e completo vazio, e alguns momentos de êxtase também. Quando você alcança êxtase através de várias práticas, você tem práticas de yoga que te levam a esse êxtase. Né? Práticas de pranayama, de asana, eu até diria de asana aliada com pranayama, não só uma ou só outra. Conseguiriam te levar também a esse momento de êxtase. E isso é a postura da morte. Né? É muito interessante a gente ver o frontispício daquele livro que eu mostrei lá atrás, ele fazendo uma postura. Mas por quê? Quando você tampa o nariz e a boca, você interrompe o alento e você desmaia. Você está provocando uma morte do corpo físico. Né? Então é a representação gráfica da morte. Mas não existe uma postura em si que seja a postura da morte. Por isso, ela é uma impostura. E como ele escreve aqui, basicamente repetindo o que eu falei há pouco tempo atrás, né? A postura da morte é uma simulação de morte, através da negação absoluta do pensamento, isto é, a prevenção da transformação do desejo em crença manipulada por aquele e a canalização de toda a consciência pela sexualidade. Né? Então é através desse momento de vazio, de êxtase, que você consegue chegar na manifestação do teu desejo em uma crença. É uma coisa extremamente profunda e simples ao mesmo tempo. Isso que eu acho legal. Né? E
Algumas coisas também que surgem como parte de um debate ligado ao que o Speer fala é a diferença, né, de desejo, vontade e crença e a interação entre esses itens, digamos assim. Então, a gente pode colocar em níveis diferentes, tá? Eu colocaria que vontade está para aquilo que nós chamamos de self, desejo está para aquilo que chamamos de ego, e a crença está para aquilo que é moldado através da nossa experiência diária com a realidade. Porque a nossa experiência diária, ela transforma os acontecimentos em crenças. Podem ser crenças limitantes, né? Inclusive, que podem nos limitar no dia a dia. Por exemplo, uma criança que cresce ouvindo dos seus pais que ela é terrível em matemática. Ela cresce acreditando naquilo, porque ela teve a experiência na infância dela que ela era terrível. E, na verdade, esse processo todo do crescimento dela, você pode estar tolhendo aquele ser humano de se tornar o próximo Einstein. Porque, de repente, ela pode ser ruim ou pode ter dificuldades com o trabalho da matemática por conta do sistema educacional que a gente tem hoje em dia, ou a forma que os professores tentam ensiná-la, né? Então você tolhe, né? Você pode ter um talento terrível dentro de você, absurdamente imenso, mas que é tolhido pela crença. Por isso que é importante essa interação entre desejo, vontade e crença, porque a crença ela pode limitar que o teu desejo se torne vontade e essa vontade se manifeste. Então, a interação entre esses três itens precisa ser uma interação saudável, digamos assim. E isso só vai acontecer quando você conhece a si mesmo, conhece o teu mundo interno, né? Por exemplo, você quer fazer, como eu já falei antes, né? Você quer realizar um trabalho mágico, criar um sigilo, para que você consiga um cargo melhor na empresa que você está, ou quer ganhar mais, aumentar o teu salário. Mas você tem tantas crenças internas limitantes que vão dizer para você que você não é capaz daquilo dali. Primeiro, porque você não tem capacidade. Segundo, porque você assim, é distante da tua realidade. Terceiro, porque a situação econômica no país está tão difícil que é praticamente impossível você conseguir alcançar aquilo dali. O quarto, porque a tua educação não foi numa escola tão boa quanto teus colegas de trabalho. E N outras coisas, né? Crenças limitantes existem aos montes. E então o processo terapêutico pode, inclusive, ajudar o magista nesse processo de ir limpando essas crenças limitantes para que a interação entre crença, desejo e vontade seja muito mais saudável e você seja capaz de utilizar a tua vontade para mudar a realidade ao teu redor, né? E isso era um ponto extremamente importante para o Speer, né? Só que a terapia dele, qual era? Era o trabalho como artista, ele utilizava a arte como um processo terapêutico para si mesmo. A gente tem arte-terapia hoje em dia, né? Então ele usava aquilo dali para conhecer a si mesmo, para entender as representações que ele tinha e para poder trabalhar com aquele conteúdo interno. Por isso ele conseguia alcançar um ponto em que ele conseguia manipular a realidade ao redor dele da maneira que ele queria, né? De forma extremamente simples e rápida e efetiva, o que era mais importante, né? E se a gente for parar para pensar, assim, a maior parte das crenças, elas são baseadas em verdades que a gente toma para si, né? Baseada nos valores que nos são apresentados durante o nosso processo de formação, né? Só que esses valores, essas opiniões são extremamente líquidos, né? Porque isso varia de sociedade para sociedade, de país para país, cultura para cultura. Uma coisa que é extremamente válido num país é extremamente absurda em outro, né? Vou dar um exemplo, né? Hoje em dia isso já tem mudado bastante no Brasil, né? Mas assim, quer dizer, bastante, tem mudado um pouco mais, não tanto. Se a gente vê, por exemplo, um pai cuidando de uma criança no Brasil, enquanto a mãe foi viajar, foi fazer um curso, ou foi passear para descansar, porque precisa para descansar,
que a sociedade brasileira fala? Cara, é um absurdo, né? Essa mãe deixar a criança com o pai. Olha só, a criança de 1 aninho com o pai. Que absurdo! E essa mãe foi passear. Que isso? Isso não é aceitável. Cara, aqui na Holanda é a coisa mais normal do mundo. Assim, e foi uma das coisas que deixou a gente feliz quando a gente veio morar aqui, porque os valores que eu e minha esposa temos são muito mais adaptados, porque a gente se esforçou a mudar isso internamente, na forma que decidimos formar a nossa família, que a gente se sentiu mais adaptado aqui do que o que a gente via acontecendo no Brasil, né? Aqui, se uma mulher se tolher de fazer qualquer coisa que ela queira, porque o marido está em primeiro lugar, cara, a criança está em primeiro lugar, cara, isso aqui não existe, é inaceitável. É inaceitável. Outro dia a gente recebeu visita aqui em casa, aí uma das visitas, a minha esposa estava tirando umas coisas da mesa e tal, uma das visitas falou, pô, senta, por que você está fazendo as coisas aí agora? Ela, não, estou só fazendo as coisas aqui. Não, mas você consegue fazer as coisas e relaxar? Você também tem um tempo para você, né? Porque aqui é normal isso, é tudo igualitário. Os salários são mais igualitários, né? A questão dos direitos entre homens e mulheres são mais igualitários. Então, se você for para um outro país, como por exemplo o Irã, cara, é inadmissível esse nível de igualdade entre homens e mulheres numa sociedade, comparando no Irã, né? Se comparar Irã e Holanda, ou Irã e Suíça, por exemplo, né? Então, esses sistemas de valores e crenças, no final, vão ditar como você lida com a tua realidade. Aí é que entra a grande jogada da magia do caos, que posteriormente se utiliza desses conceitos do Spare, de falar, olha, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Né? Porque realmente é isso. A realidade é líquida. E o Spare se utilizava disso. Né? Eu acho que essa foi a grande jogada dele. Né? E um outro conceito também, que era muito presente na obra do Spare, eram os atavismos. Né? Esse conceito de atavismo, hoje em dia, acho que é até um pouco mais natural para a gente. Né? Se a gente para pensar em reencarnação, por exemplo. O conceito de reencarnação ou metempsicose, né? Essa diferença de reencarnação, você reencarna só em corpo humano, metempsicose, como muitos, por exemplo, no budismo tibetano, né? Que acredita que você pode reencarnar em animais, por exemplo. Né? Na próxima reencarnação você pode virar lá um cachorrinho e tal, e tá beleza. Né? Então o Spare, ele tinha essa crença na reencarnação, e ele tinha a plena certeza, por conta dessa crença dele, que, utilizando o sistema mágico, onde ele podia acessar os conteúdos inconscientes, você também podia acessar conteúdos no inconsciente daquilo que estava ligado às tuas vidas passadas, às tuas existências passadas. Né? E trazer essas coisas à tona. Então, se você fosse, por exemplo, vamos dizer que numa vida passada você foi um ferreiro, né? Você poderia muito bem resgatar essas habilidades como ferreiro lá do passado e se utilizar delas aqui e agora. Né? E a mesma coisa, eu preciso lidar com o meu lado mais feminino, que está muito esquecido, e eu não sei lidar com essa parte mais feminina da minha personalidade. Você pode ir lá e trazer conteúdos de uma existência passada em que você foi uma mulher, para poder aprender a lidar mais com essa energia feminina, né? Que você não tem agora, que você tem muito menos agora. Né? Então esse conceito de atavismo é interessante por conta disso, porque, como eu mostrei antes do sigilo, né? O desejo de obter as forças de um tigre. Então, na visão dele, você poderia ir lá atrás, pegar esse conteúdo existente previamente de um tigre, em que você pode ter sido um tigre, e trazer essa força para o teu corpo agora. Né? E é muito legal isso, é muito legal você parar para pensar num cara desse, porque assim, na Europa, se a gente for parar para pensar de falar sobre reencarnação, isso começa mais no final do século XIX, lá nas mesas girantes, né? Que depois vai se tornar o movimento espírita, kardecista e tal.
E assim, não me parece que o Sper estava muito ligado a isso, mas na concepção dele é que existia isso, né? Ele tinha essa experiência espiritual, né? E isso, inclusive, está muito ligado ao trabalho da bruxaria tradicional, né? Em que fala da tua ancestralidade, né? Você trazer a tua ancestralidade. E muito do conhecimento que parece que a Miss Patterson tinha, que influencia ele mais tarde, vem de um trabalho de bruxaria tradicional. Parecia que ela tinha algum envolvimento de ancestrais dela, né, de trabalho de bruxaria sabática. Né? Quando a gente fala bruxaria sabática, é justamente para poder diferenciar um pouco de Wicca e o neopaganismo. Tá? Um trabalho mais antigo, mais ancestral, realmente. E, inclusive, tem um autor que eu gosto muito dele, que ele foi extremamente influenciado pela obra do Sper, e nas pesquisas dele, ele entra em contato com essas tradições mais raízes ali do Reino Unido, daquela região ali do Reino Unido, do Path of the Cunningham, que são o caminho dos camponeses, né? Aqueles homens mais ligados, né? Aquelas pessoas mais ligadas às suas raízes da terra, o conhecimento que vem da terra, não é passado por livros, é passado de boca a ouvido por ancestrais, que é o Andrew Chumley. Tem até um livro dele aqui, esse aqui, Azoetia. Né? Esse livro aqui, hoje em dia, você consegue encontrar na internet, tranquilamente, né? Mas ele trabalha com figuras muito parecidas, inclusive, com o do Sper, que você olha assim, não tem conteúdo objetivo ligados a ela. Tem invocações aqui, também da mesma coisa, da mesma forma, e são conteúdos para você trabalhar mais com inconsciente do que com mente objetiva. Porque se for parar para pensar na bruxaria mais tradicional, é um trabalho mais do inconsciente mesmo, não é um trabalho de magia cerimonial, ritualística medieval europeia. Né? É uma coisa de intuição, é uma coisa de resgate desse atavismo que o Sper fala. Resgate desse conteúdo inconsciente, que é o trabalho com a Lua. Né? As mulheres podem falar muito melhor disso do que eu, que é isso. A Lua representa justamente esse mergulho ali no inconsciente, dessas correntes que a gente considera como correntes obscuras ou escuras, que é o inconsciente. Que para o homem é muito mais difícil de lidar do que para a mulher. A mulher tem mais facilidade de lidar com isso do que a gente. Porque elas têm o ciclo e tal, tem a maternidade, tem N coisas que nós não temos. Né? Então, o Sper, ele possibilita que o acesso a esses atavismos seja realizado por toda e qualquer pessoa através desse trabalho mágico, né? Mas que são conteúdos que existem em todas as pessoas. E deixa eu ver aqui, tá? Eu basicamente falei o que tinha aqui, eu já falei, né? A questão do subconsciente, falei inclusive a questão aqui da força do tigre, então só repetição. Deixa eu passar aqui para o próximo. Tá. Aqui também era o que eu estava explicando um pouco antes, né, como funciona essa interação, né, entre as diversas camadas da mente humana, né, e os conteúdos que são trabalhados de forma mágica. Né. Isso aqui, qualquer obra básica sobre psicologia junguiana, sobre a obra de Jung, você vai conseguir ler e você vai identificar, não vou dizer a mesma figura, mas você vai identificar uma estrutura muito parecida, né? Onde a gente tem a persona, que é justamente a máscara que a gente utiliza para lidar com o mundo exterior, né? É aquilo que as pessoas enxergam sobre nós. Né? É o meu verniz diário que eu uso para ir para o trabalho, é o meu verniz de profissional, meu verniz de pai, meu verniz de marido, verniz de colega de trabalho, por aí vai. O ego, que é justamente essa manifestação mais objetiva da minha personalidade, né, um nível mais profundo do que a persona, né, e aí você começa a adentrar
nos níveis diferentes das camadas da consciência, onde você posteriormente tem o self, tem a sombra, o ânimos ou a ânima, dependendo da pessoa, né? Que é justamente de onde você vai desse mundo exterior para o mundo interior. E esse trabalho do SPER é justamente para possibilitar que a gente faça essa viagem do mundo exterior para o mundo interior e consiga voltar trazendo também alguns conteúdos quando necessário. Então, como eu falei antes, se a gente trabalha só com o sistema de sigilos, que é a primeira camada do sistema dos Oskia-cultos, a gente só vai em uma direção, que é do mundo exterior para o mundo interior. Quando a gente começa a avançar um pouco mais, vamos trabalhar com o alfabeto dos desejos, símbolos sencientes, atavismos, aí a gente começa a acessar aquelas camadas mais profundas e trazer conteúdo do mundo interior para o mundo exterior. Então é uma dinâmica muito interessante a gente ver um sistema mágico que possibilita fazer isso, né? Mas voltando aqui a falar de sigilos, né? E eu acho que é um conteúdo que interessa muita gente, que é o que é mais prático e mais rápido de se fazer, né? Existem várias formas da gente trabalhar com sigilos, tá? Como eu falei antes, a gente pode trabalhar com escrita automática, você fechar os olhos ali e pensar no que você quer e desenhar o sigilo, utilizar imagens, mantras, camea, alfabetos ou sigilos mistos, né? Inclusive, a coisa dos alfabetos é interessante. Você pode utilizar tanto o teu próprio alfabeto, o alfabeto do desejo, ou você pode pegar alfabetos que você não utiliza no dia a dia, como, por exemplo, o alfabeto enoquiano. Ao invés de você utilizar as letras do alfabeto latino para desenhar o sigilo, você utiliza as letras do alfabeto enoquiano e, a partir dali, você cria o sigilo pictográfico final, né? Existem, inclusive, aplicativos no celular que você pode utilizar para fazer isso. Tem aqui um que é o... Deixa eu ver o nome. Sigil Automaton. Que acho que dá para ver esse íconezinho aqui da Estrela do Caos. Esse é um dos aplicativos, né, que ali você coloca, você escreve o teu desejo e vai criar uma imagem, você consegue reorganizar no sigilo e inclusive cria um mantra para você também. Ele ajuda a criar a imagem e ajuda a criar um mantra. Tem aplicativo para você criar o sigilo baseado em cameias também, então é bem tranquilo de se fazer. Há 25 anos atrás era no papel mesmo, né? Tinha que fazer no papel. Hoje em dia você usa o aplicativo ali rapidinho e tá beleza. Inclusive, uma das coisas que eu gostava muito de fazer lá no início, quando eu comecei a estudar e tal, era fazer o seguinte: eu criava vários sigilos. Eu tenho 10 coisas que eu quero materializar em algum momento da minha vida. Beleza, criava 10 sigilos. Pegava os papeizinhos e ia guardando dentro de livros aleatórios na minha biblioteca, né? E aí, assim, meses depois, ou anos depois, eu pegava, olhava, cara, que sigilo é esse? Eu não sabia mais o que queria dizer aquilo dali. Então, assim, não tem melhor forma de você esquecer um sigilo do que você desenhar e colocar num lugar aleatório e só pegar tempos depois, né? E quando você trabalha com mais de um sigilo, é mais fácil ainda você esquecer o que significa, né? Então, assim, era uma estratégia que eu gostava de utilizar. Não sei se outras pessoas também curtem isso, mas eu acho que é bem válido. Ajuda muito, né? E deixa eu passar aqui para o próximo. Tá. Outra coisa que eu gosto muito, assim, apesar de ser um papo meio de coach, né? Eu não sou muito fã disso, mas eu acho que essa técnica de usar o método SMART, eu acho muito legal. Ajuda a você criar de forma muito clara o que você quer, você definir de forma muito clara, e a partir disso você criar a frase que vai desembocar depois no sigilo, né? Então, tem que ser algo que você quer conquistar, né? Tem que ser muito específico. Se você não sabe onde você quer chegar, e se você não sabe onde você está, assim, você não vai se movimentar de forma alguma, você vai ficar perdido ali no mundo. Então você tem que saber pelo menos onde você quer chegar. Então tem que ser específico sobre o que você quer, né? Tem que ser mensurável, porque você tem que saber quando você alcançou a tua meta. Se você não sabe quando é a tua meta, aí você vai dobrar a meta, né? Vamos deixar a meta em aberto, depois a gente dobra a meta. Não funciona dessa forma. Então defina o que você quer, defina
como você vai reconhecer. Eu costumo dizer que isso é definir os marcos no caminho. Você tem que saber quando você chegou lá. Se eu estou saindo do Rio e indo para São Paulo de carro, eu tenho que utilizar as placas na rodovia para saber se eu estou no caminho certo. E, acima de tudo, eu tenho que saber qual é a placa que eu tenho que ver lá no final para saber que eu cheguei em São Paulo. Senão, não adianta. Eu vou passar direto e vou para algum outro lugar que é para onde eu não quero ir. Tem que ser algo atingível, né? Obviamente, tem que ser uma meta realista, né? Não adianta eu chegar e pensar, não, eu quero me tornar médico, né? Cardiologista daqui a um ano. Não, porque minha formação basicamente é TI e filosofia, né? Então não tem como eu me tornar um médico cardiologista em um ano. Tem que ser uma coisa assim que, por mais que a gente consiga afetar a realidade de forma ilimitada, ainda assim a gente tem que pensar nas nossas possibilidades. A minha possibilidade agora é alcançar isso que eu estou almejando ou não? Existem outras coisas que eu tenho que fazer para chegar lá. Se existem outras coisas que eu tenho que fazer para chegar lá, por que não fazer o sigilo para essas outras coisas prévias, né? Se eu quero me tornar um médico cardiologista, vou fazer um sigilo então para eu passar no vestibular para a Universidade de Medicina, né? É muito mais atingível essa meta do que eu falar que daqui a um ano eu quero me tornar um cirurgião cardiologista, né? Então, são coisas mais factíveis. É igual parar e pensar, não, eu quero ganhar na Mega Sena. Porra, quantas pessoas devem fazer trabalho mais para ganhar na Mega Sena, né? E assim, o nível de aleatoriedade é muito grande, né? A probabilidade é muito pequena, então não é tão atingível, né? É muito mais fácil você fazer para poder ganhar, por exemplo, no jogo do bicho. Beleza, cara, o jogo do bicho é muito mais fácil você ganhar o dinheirinho ali no jogo do bicho, ou ganhar na quadra, ou ganhar na quina, ou do que ganhar na Mega Sena, né? Tem que ser relevante. Por que tem que ser relevante? Isso, já me perguntaram isso e eu acho isso a grande sacada também, cara, porque se não é algo relevante, ele não é importante para mim, né? Então, assim, não toca em mim, não é capaz de mexer com as minhas crenças internas, né? Então, quando é relevante, quando é importante, você coloca a energia necessária naquele processo. Se não, você nunca vai dar 100%, né? Eu gosto muito de uma fala do Cat, quando ele fala sobre Goécia, né, que ele fala que assim, ele só vai evocar as entidades goéticas quando ele já extrapolou todos os outros métodos possíveis dele. Ele está assim, não tem mais o que fazer, ele está num momento de pura emergência e ele tem que fazer aquilo dali, tem que alcançar. Aí ele vai atuar com um trabalho goético ali. A mesma coisa o trabalho mágico. Se você já extrapolou todos os meios factíveis de conseguir aquilo dali, não tem outra forma, já se tornou importante para você, então é muito mais fácil de colocar a energia apropriada. E definir um tempo específico, né? De novo, marcos no caminho. Eu tenho que definir um tempo limite para alcançar aquilo dali, porque senão, eu posso fazer um sigilo agora e ele só vai se materializar daqui a 5, 10 anos. Eu não defini se eu quero no mês que vem, se eu quero quando eu tiver 60 anos de idade, né? Então, isso é um ponto importante. Então, aqui eu coloquei embaixo uma frase exemplo: eu quero conquistar um emprego como gerente de TI, assim, emprego como gerente de TI. Beleza, eu estou sendo bem específico. Na empresa XYZ, mais específico ainda. E eu sei que é atingível porque o meu background é de TI, né? Eu venho dessa área, eu tenho experiência como profissional de TI. Com um salário de 20 mil reais, eu sei que é atingível porque eu sei que é um salário que está dentro do mercado. Não é um salário baixo, mas assim, também não é um salário de diretor que eu estou pedindo para um cargo de gerente. Então é factível, é atingível. Até o fim de dezembro de 2021. Né? Então também estou definindo aí um tempo específico. Obviamente que é relevante para mim, porque assim, internamente eu sei que é relevante, né? Eu já tentei todas as coisas, eu já preparei o terreno dentro da empresa que eu estou trabalhando para conseguir alcançar aquilo dali, mas às vezes basta um empurrãozinho, e esse empurrãozinho a gente pode fazer com esse trabalho mágico. Então, dentro de uma frase,
a gente consegue utilizar esse método SMART para facilitar a criação desse desejo de forma mais específica. Então, como é que a gente faz para trabalhar com isso? Aqui eu nem coloquei o método gráfico, tá? Eu poderia simplesmente pegar essas letras aqui. Por quê? Primeira coisa, você escreve a frase, como eu fiz ali no slide anterior. Segundo, corta todas as letras repetidas, né? Então, ele vai ficar dessa forma aqui. E, U, Q, R, O, C, N, até o final, sem nenhuma letra repetida. E aí depois você reorganiza. Você pode reorganizar de maneira pictórica, não criptográfica, e aí você cria o desenho, como eu falei antes. Ou você pode pegar e criar um grupo de palavras que são foneticamente reproduzíveis e criar um mantra. Então eu tenho aqui Zedu, Orotsga, Amonorda, Taue e Namu. E aí eu posso pegar e ficar repetindo esse mantra enquanto eu utilizo alguma técnica para entrar em êxtase. Eu posso repetir isso daqui enquanto eu estiver realizando um trabalho de pranayama, por exemplo. Meia hora de pranayama e enquanto eu repito esse mantra, né? Enquanto no processo de expiração eu repito esse mantra para começar a entrar num processo de êxtase, alcançar aquele vazio. E aí esse desejo se introjeta no inconsciente. Se a gente parar para olhar aqui nesse mantra, não tem nada que me remeta ao desejo de me tornar um gerente de TI na empresa XYZ com salário tal, blá, 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 né? Então, tem que ser dessa forma para que não remeta à minha mente objetiva, né, o meu desejo. Então vocês podem ver que é um método muito simples, não tem nenhum mistério, né, o trabalho com sigilos. E, assim, eu falei do mantra, eu falei do pranayama e tal, mas se você fez ali o desenho, o sigilo pictográfico, e você quiser visualizar enquanto você está durante o ato sexual, tranquilo também, né? E quando você alcança o orgasmo, é justamente o momento em que você tem que ter o foco pura e simplesmente no sigilo. Tá? Cola na testa do parceiro ou da parceira. Cola um papelzinho aqui e fica visualizando. De repente funciona. Óbvio, não vai fazer isso, né? Mas consiga manter ele no foco mental, né? Então, assim, as obras que eu utilizei e que eu indico para vocês, recomendo para que vocês tenham uma noção melhor do trabalho do SPARE, bem como sua vida. Eu até mostrei algumas aqui para vocês, como, por exemplo, eu não coloquei Cults of the Shadow aqui, esqueci, mas eu citei The Magical Revival, Liber Nuum Psychonaut. Já tem em português, é muito bom. Liber Causam Psychonomicum também é muito interessante, é o segundo livro do Peter Carroll. Zeus Speaks, como eu falei, também. Um outro que é extremamente raro, mas acho que dá para vocês conseguirem um PDF na internet. Baixa qualidade, mas dá para ver alguma coisa. É o Images and Oracles of Alcin Osman Spare, também do Kenneth Grant. Eu espero que um dia eles relancem esse livro, porque é fantástico, né? E os demais livros que eu citei aqui, inclusive do Phil Baker, que eu mostrei lá no início da apresentação, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o SPARE e os seus osquiacultos, né? E seu conteúdo também sobre, de certa forma, vamos colocar, tem muita coisa ali de bruxaria sabática também, né, no seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Uma verdadeira aula. Pô, Muitíssimo obrigado, aula. Luiz. Foi uma agradeço aula. o convite. Foi fantástico, cara. Então, assim, eu encaixo tudo dentro da árvore. Para mim, essa visão, assim como os Zós, é aquela fechada de Biná, onde você tem o teu castelo fechado, e o Kia é aquela grande profundeza de Rockmar. E ele faz essa Excelente ponte, analogia. né, em Thanatos da arte, né, que é o conhecimento, né? Mas aí, de alguma forma, ele provoca essa morte, orgasmo, e faíscas que você vai buscar na sabedoria e pum, traz de volta. Eu achei assim, maravilhosa a tua explicação. Bom, valeu mesmo, valeu mesmo. Eu acho muito legal esse conceito dele, né? Isso que você falou dessa analogia de Binar, Rockmar e Dati, eu acho que é bem isso mesmo, cara.
É bem isso mesmo. Porque a gente não consegue sair, a gente está fechado no que a gente sabe, né, cara? Rock Maia é tão imenso. A hora que você falou do Saleiro, eu falei, cara, é isso. A gente é um pontinho assim do nada, cara. E a sabedoria é um treco gigantesco. Né? Agora que esses nomes ficou mais fácil para mim, eu ia te perguntar assim, pô, o que é esses Oz e tal? Era uma coisa que eu tinha dificuldade. Mas é muito claro para ele, você busca nesse grande além, Sim. pega o que você precisa, porque está tudo lá, e traz para cá. E ele tem um método, né? E o método dele é genial. Genial. Demais. E o que é mais legal é que é extremamente simples, né? Não tem pré-requisito para alguém trabalhar com isso. Qualquer pessoa pode trabalhar com isso. E é legal você falar também essa coisa de Binar e Huckmar, porque se a gente pegar as representações dos planetas, é justamente isso, né? Você tem ali Saturno, que é aquele que restringe tudo ali, né? A coisa da materialidade mesmo, ele bem restritiva em determinado nível, né? E Huckmar, que, se não me engano, é Urano, né? Isso. É o que transcende, né? Tá ali, tá além de tudo. E ele faz uma conexão maravilhosa, porque você está aqui no mundo físico, a gente está em Malkuth, a gente tem que ascender, né? Você vai nos asana, nos exercícios para chegar em Esod. Tá? E esse caminho Terra-Lua é o mesmo caminho ali, Zoskia, só que numa amplitude cósmica. Então, você está ao mesmo tempo aqui fazendo a postura, falando da postura de morte, eu lembrei da hora, cara, é aquele exercício com Tave, que você faz os asana para subir. Só que ele propõe, tipo, o teu corpo entra nesse estado de Esod, de meditação, e aí você dá aquele salto e busca alguma coisa que está fora da caixinha e traz para dentro. É um negócio que você jamais, de repente, pensaria em ter essa ideia. E aí, nesse estado de morte, você vai buscar um negócio lá em Rockman. É fantástico esse diagrama, assim. Que você dentro foi uma aula, não foi uma palestra, foi maravilhoso. Com certeza. Que bom, que bom. E é legal. Agora assim, a gente tem que ver esse livro aí teu. Vamos sentar aqui para. Até para quem estiver assistindo a gravação, o Luiz já é um estudioso aí do tema já há muito tempo. Ele tem um livro que no momento está fora de catálogo, mas eu acho que vamos torcer que eu acho que 2022 ele retoma aí a biblioteca dos ocultistas do Brasil sobre o tema, que realmente é interessantíssimo. Certamente. Absoluta. Agora a gente está finalizando, se tudo der certo, a gente está gravando isso aqui final de novembro, né? O Canção Perdida já está na gráfica, assim, já está imprimindo enquanto a gente está falando aqui. Nessa semana já deve sair, aí a gente vai ver o resultado, se ele curtir. Eu achei que ficou lindão, né? Eu estava mostrando antes da gente gravar, a gente fez até um postal que o Zangado tinha feito, tá com um marcador de página bonitinho da capa, né? Não sei se tem um reflexo aqui. E a gente deu um tratamento bem louco, né? Então a cara do Mota tá com um verniz, então você já pode pensar que na parte gráfica e a gente faz acontecer, né? Já usamos o método Smart, porque tem prazo, tem um método, é factível, já considere feito aí, faz um sigilo, a gente já põe no livro e considere feito. Quem está assistindo aí no futuro vai ver isso aí pronto. Já vai saber, sigilo foi para isso, deu certo. Aí, ó, tá vendo? Excelente. Muito bom. Isso aí, acho que respondeu todas as perguntas, Thales, tem mais alguma pergunta? Não, da minha parte não, acho que agora é fazer aquela pergunta clássica de como achar o Luiz, né? Exatamente, a pergunta importante, como é que o povo te acha? Boa pergunta. Eu tenho meu Instagram, mas um Instagram pessoal, né, que é o Hackproofing. Deixa eu até escrever aqui no chat. @hackproofing. Mas como eu falei, isso daí é pessoal, então assim, vocês vão ver algumas coisas lá de magia, mas uma parte do meu dia a dia mesmo, que eu de vez em quando eu posto. Estou no Facebook também, Luiz Vieira, vocês conseguem me encontrar lá. Né? Eu faço também um trabalho junto com a Abadia Het Hero, então eu sou membro lá da Abadia Het Hero. Então tudo que é relativo ao trabalho vinculado a Telemann, né? Muitas das obras que a gente trabalha em conjunto, eu estou envolvido também, como por exemplo, nessa obra aí, A Canção Perdida, eu participei do projeto, junto com o Marcelo, o Fraterror também, o Diego Zangado,
a Soror Ignis, o Frater Kif, né? Então eu participo desses projetos todos. É fácil de me achar lá pela Abadia Het Hero também. Então é isso. Facebook podem mandar convite lá, eu aceito numa boa. Hackproofing também podem mandar convite lá no Instagram, que eu aceito. É um perfil fechado, mas só pedir lá que eu libero. E essa palestra maravilhosa não teria sido possível sem a ponte da Eclésia Babylon. Então, Thales, o que é a Eclésia Babylon? Então, para quem não conhece, quem estiver participando pela primeira vez ou estiver assistindo a gravação, a Eclésia Babylon é uma organização religiosa, gnóstico-telêmica, que atua aqui no Brasil. Para quem quiser conhecer mais, só entrar no nosso site, que é o eb.4gsanctuary.com, que vai estar aqui na descrição depois do vídeo, ou entrar no nosso Instagram também, que é o 4G Sanctuary. E aproveitando, assim, na Eclésia Babylon, a gente tem um projeto tal, como a gente tem um projeto de hospitalaria, do projeto Mayhem, a gente também tem um projeto que é o 4G Solidário, que também, para quem quiser depois de visitar, é solidario.4gsanctuary.com. Maravilhoso. Fechamos aí com chave de ouro. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. E não esquece, segue o canal, dá like, dá uma olhada nessa aqui, entrevista 255, se eu não me engano. Eu perdi a conta, às vezes o pessoal grava, mas tá dividido. Então tem Telema, tem Magia do Caos, tem Austin Spare, o Betone, já entrevistei ele sobre o livro do Austin Spare, tudo. Então, se diverte, tem entrevista pra caramba. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.